Olá pessoal, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente polêmico. Eu sei disso, né? Mas essa é a missão do professor. A missão do professor é lançar ideias para que todos nós possamos discutir tudo isso. Bom, o que nós vamos fazer? A ideia central é a seguinte. Como nós vamos discutir um tema extremamente polêmico e ele precisa de uma grande mudança de paradigma na humanidade, uma grande mudança de consciência na visão de mundo, que padronizado ao longo dos séculos aconteceu na cabeça dos seres humanos, então a gente vai com calma nesse processo, tá? Então vamos imaginar o seguinte, a minha intenção é dar uma nova perspectiva de visão dos seres extraterrestres. Mostrar uma realidade do mundo superior que aqui na Terra a gente não vivencia. Ok? Então a ideia central é o seguinte, eu vou colocar as ideias numa mesa aqui na minha frente. Ó. Imagine que tem uma mesa aqui na minha frente e eu vou colocar as ideias aqui. Eu não vou impô-las para vocês, eu não vou pegar e enfiar na cabeça de vocês, não é isso. Eu vou pegar as ideias e colocar aqui. Cada um de vocês que está me assistindo, né, vai observar e pegar dessa mesa aquilo que você acha que é legal, aquilo que você acha que é lógico, para que você possa pensar, discutir, dialogar com seus amigos e criar a sua própria visão de mundo e a sua própria visão dos seres extraterrestres. Ok? Eu parto da minha experiência como sensitivo, como médium, como paracontactado, como um contactado, que há anos vem vivenciando essa experiência com os seres das estrelas. Então, a partir dessa minha experiência, é que eu vou expor, né, a minha ideia. E foi por essa minha experiência que eu escrevi o meu livro Projeto Terra, que também nós temos uma coleção em DVD. Então é muito importante que eu só fui escrever o Projeto Terra depois de muitos anos de experiência e de vivência com o plano espiritual e com os seres extraterrestres. Bem, veja bem. Uma coisa tem que ficar muito clara na cabeça de vocês. O fenômeno UFO jamais será compreendido pela nossa civilização antes que você compreenda a vida após a morte. Ok? Não adianta fazer esforço, assistir alienígenas do passado, arquivos extraterrestres, ler um monte de revista ufológica se você não levar em consideração o conceito da vida após a morte. Porque o fenômeno UFO só vai ser resolvido e compreendido na íntegra após nós compreendermos com clareza e profundidade a vida após a morte, uma outra realidade do universo. Ok? Então esse é o paradigma fundamental que nós vamos instalar aqui para começar a nossa discussão. Ok? Alguma pergunta? Tá. Então, fundamentalmente, o que eu quero colocar claro para vocês é o seguinte. O mundo ocidental, né, todo o Ocidente, toda a ciência ocidental, ela está baseada num princípio filosófico e todas as religiões estão baseadas nesse princípio filosófico, que é o princípio da dualidade. Tá? O ser humano ocidental vê o mundo através da ótica dual, através da ótica do bem e através da ótica do mal, do certo, do errado, do grande e do pequeno, Deus e demônio, céu e inferno. Então isso é a ótica dual. Ela começou, os antigos começavam a ver o universo dessa forma. Por quê? Veja bem. Quando os antigos começaram a olhar para o céu, a primeira coisa monstruosa que eles viam lá em cima era o sol. Sabe? E toda vez que o sol ia embora, era uma tristeza do cacete, né? Porque sumia a luz, entrava numa puta escuridão desgraçada, e o medo de que o sol não voltasse no dia seguinte. Porque o sol é vida, o sol sustenta o planeta em todas as suas... né? Então, era inevitável para as criaturas primitivas olhar o sol como Deus. Então, a maior parte dos povos antigos veneravam o sol como grande Deus, sol. Aquele que realmente dava a vida ao nosso planeta. Tá? Então o povo ficava imaginando, os antigos, quem construiu tudo isso, né? Quem construiu a natureza, quem fez as estrelas, o céu. Mesmo que os antigos não soubessem que a Terra era redonda,
que o universo é cheio de galáxias, bilhões de galáxias, estrelas, essa coisa toda. Eles não sabiam disso. Então eles iam fazendo a sua visão de mundo, criando a sua visão de mundo a partir do seu mundo que ele vivia, a partir de onde eles estavam. Né? Então aqui chega mais para nós uma cultura judaico-cristã, que é uma filosofia copiada dos gregos, certo? Os pré-socráticos não eram dualistas. Mas quando vem os atomistas gregos, os pós-socráticos, aquele pessoal todo Demócrito, aquele pessoal todo, então já vai criar uma filosofia fundamentada no dualismo dialético. Então, se você não entender disso também, não tem nem como a gente começar uma discussão aqui, tá? Você tem que estudar filosofia antiga, você tem que estudar filosofia, você tem que saber de onde vem os princípios, do jeito que você pensa o universo. E tudo que você olhar, você vai olhar com essa ótica no universo. Da mesma forma que os geômetras gregos criaram a própria geometria de Euclides, e quando os físicos modernos, como Albert Einstein, foi olhar o universo, se perceberam que aquela geometria não servia. Ela falhava totalmente em descrever o universo. E da mesma forma, eu digo para vocês que essa filosofia dualista, ela não serve mais para descrever o universo. Ela é uma filosofia primitiva. Ela é do mundo primitivo como o nosso mundo primitivo. E essa filosofia dualista não mudou em 6, 7 mil anos que ela foi criada. Nós não conseguimos pensar de outra forma. Nós somos, assim, invadidos por essa dualidade. Então, você que nunca estudou budismo profundamente, você que nunca estudou taoísmo, só tem essa ótica visional do espiritismo, do kardecismo, do cristianismo, sinto muito, mas você não vai entender nada do que eu estou colocando aqui. Então, é preciso muito estudo, é preciso compreender as várias formas de pensar a natureza, pensar o universo, que vem dos povos antigos, para a gente perceber qual que é a mais avançada, qual que é aquela visão que está mais condizente com os planos superiores, com uma visão mais superior. Né? E vocês vão ver que o próprio Jesus Cristo não era dualista. Em todas essas ações, Jesus se mostrava um budista. Ele não era dualista. Né? Por quê? O judeu, né? Certo, errado, pecado, né? Vamos apedrejar a mulher. Cometeu adultério, então vamos apedrejar, é a lei. Então, pecado, o Jesus sempre veio quebrando isso aí. Quem que vai apedrejar a mulher, né? Quem que não teve nunca nenhum pecado que atire a primeira pedra? Você está entendendo? Então ele vai quebrar aquela visão dual. E vai falar, não há pecado, não existe. O pecado é uma visão sua, uma visão da sociedade. Né? Agora, ninguém nunca apedrejou o marido, né? o corno, né? O cara que corneou, aquela coisa toda. Entendeu? Vai apedrejar a mulher, ela é a culpada. Então, numa visão machista de mundo, numa sociedade machista, que eram os judeus, a coisa era complicada. Tá? Então, veja bem, os antigos, eles criaram um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de paz, sabe? Um Deus criador do céu e da terra e de todas as coisas. A perfeição máxima que o ser humano podia projetar na sua visão de mundo era esse Deus. Só que quando ele olhava para o planeta, ele via fome, guerra, doença, sofrimento, escravidão, tortura, morte, massacres, enchente e peste. Eles não podiam jamais, né, acreditar que tudo isso era algo obra de Deus, era obra do divino. Então ele tinha que inventar uma criatura que fosse responsável por toda essa causa, essa catástrofe do planeta Terra. Né? O homem jamais pôde admitir, cara, que ele era o culpado de toda a catástrofe, todo o caos, de toda a desordem. Ele precisava criar um indivíduo culpado por tudo isso. E não podia ser Deus, né? Deus não podia ser tão mau, ele criou Deus perfeito, né? E aí se cria o antagonismo a Deus. O primeiro pensamento dualista do mundo vem aí, a partir da sua observação da natureza e do mundo. Ele vai criar um indivíduo culpado por todo o caos. Por levar a humanidade a essa desgraça total, ele inventa uma figura chamada demônio. Ok? Ou Satanás, o que você quiser, os nomes vão vir depois. Agora, esse demônio não pode morar no mesmo lugar que Deus. Deus vai morar no céu. Deus é um paraíso maravilhoso, um paraíso para toda a humanidade, para todo ser humano. Quando nós morremos, todo mundo vamos para esse paraíso. Mas, então esse cara tem que morar num lugar muito ruim, um lugar muito filha da puta, muito feio, de tortura, de sofrimento, de angústia. Então se cria a visão do inferno.
Então nós criamos o inferno. Eu tenho uma palestra aqui, ó, negado, que vocês vão ver aí mais para frente, meu pessoal, que vai ser Céu e Inferno, uma palestra que está gratuita, para a gente discutir. Céu e Inferno. Então veja bem, Freud, já aqui nos tempos modernos, percebeu muito bem que tudo aquilo que o homem não gosta nele, que ele detesta interiormente dentro dele, ele projeta no outro. Ele vai ver no outro, ele vai ver os defeitos do outro. Né? A humanidade nunca conseguiu admitir, quem pensa desse jeito, que toda desgraça que existe no mundo é ele próprio culpado. Nós somos o culpado. Mas você não pode admitir, eu não, pelo amor de Deus, como eu, né? Hitler movimentou toda a Alemanha, foi toda a Alemanha inteira atrás do Hitler. Hitler, pegou em armas, vamos conquistar, vamos destruir o judeu, sabe? É toda uma política humana isso. Não tem demônio na jogada, não tem reptiliano, não tem, sabe? Então veja bem, da mesma forma que todas as igrejas e todas as elites institucionais do passado criaram a figura terrorista do demônio para dominar a humanidade, tá? Porque o demônio nada mais era uma figura criada pelas grandes instituições religiosas. Porque se você olhar os telespastores aí, vocês vão ver demônio dentro da igreja. Dentro da igreja é o lugar que mais tem demônio. Fora você não acha demônio, mas lá cai tudo hora, tem demônio. Demônio, o cara tá com demônio, quem tá com demônio. Porra, só lá na igreja parece demônio, né? Você tá entendendo? Então as pessoas vão confundir muito espíritos, que a gente chama de sofredores, espíritos incultos, com criaturas avançadas, dentro de uma coisa. E que tem o único desejo, a única diversão desses espíritos mais avançados, os ETs reptilianos, os Greys, não sei quem mais, é foder a raça humana. Certo? É desejar o mal para a raça humana, como se eles ganhassem, nossa, bilhões de dólares com isso. Né? Então veja bem, toda a incapacidade humana de provocar a paz, de provocar uma ordem maravilhosa nesse planeta, de construir um planeta maravilhoso, é a prova da nossa incapacidade humana de viver em grupo e de fazer isso acontecer. Não existe nenhuma força superior culpada disso. Muito pelo contrário, as forças superiores criaram toda essa condição para testar a nossa alma, para ver o nosso comportamento nessa situação e nessas condições. Então é isso que eu já vou discutir desde já com você. Então se você tem uma visão dual do universo, a tua visão é primitiva. A sua visão arcaica é uma visão de 2000 anos atrás. Raças avançadas, espíritos avançados, seres avançados não olham o universo desse jeito. Tá? Isso é uma forma antiga de dominação. Hoje que nós estamos conseguindo libertar dos demônios, né? Libertar do Satanás. O próprio Pablo Quevedo chega na televisão e fala, demônio não existe, é uma invenção. Ele manda, fala, pode mandar todo demônio em cima de mim. Ele fica lá com o peito aberto. Ele é um padre da Igreja Católica. Ele contraria até os modelos da Igreja Católica de dominação. Certo? Ele é claro, porque todos os caras que estudam profundamente o conhecimento sabem que o demônio é uma invenção fictícia, que é uma ficção. Que essa criatura poderosa do mal não existe. E o próprio mal não existe em si. Ele é uma criação tipicamente humana, das trevas humanas. Né? Então essas discussões filosóficas, elas são fervorosas, elas vão muito longe e dão muito pano para manga, ok? Muito bem. Então veja bem, nós conseguimos no século XX, vamos supor, libertamos do demônio, libertamos do Satanás, do domínio da igreja, estamos entrando no terceiro milênio, aí vem o quê? Vem os ETs maus, os reptilianos, o draconiano, né? Grey, né? Que vieram na Terra para conspirar contra o bem. Estão macunados com governos do mal aqui da Terra, da dominação, dos Illuminati, a nova ordem mundial. Poxa, olha, para acreditar nisso tem que ser muito débil mental. Desculpe eu estou falando isso aqui, tá? Porque não é fácil. Não é fácil. Né? Então vamos no ponto-chave da questão. Tá? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com todos vocês. Quando eu sou um contatado, quando eu vivo uma experiência com os ETs, eu tenho uma responsabilidade de levar isso adiante, de mostrar uma nova realidade, uma outra realidade a todo o planeta. Então veja bem, nós nos libertamos do demônio, libertando Satanás, que era o terrorismo religioso, que era a forma como a igreja escravizava todo ser humano, e agora vocês criam um outro demônio, um outro Satanás que vem das estrelas, em naves espaciais, em tecnologias avançadas, para nos escravizar de novo. Né? Toda essa escravidão, cara, é uma coisa criada por nós. Nós escravizamos os negros,
Nós escravizamos os índios, nós destruímos as florestas, somos nós que fazemos isso. Não queira transportar isso para as estrelas, porque você vai cometer o maior erro. Você quer ver o maior erro de todos? É o filme Guerra nas Estrelas, Star Wars. O mundo evolui com uma tecnologia extremamente avançada e vão se matar nas estrelas. Cansar de se matar na superfície de planetas, né? De guerrear. E aí eles se transportam uma guerra para as estrelas, para outra realidade. Isso não existe. É a mesma coisa a Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas projeta um futuro que não existe. Esse futuro não vai existir. A nova era não vai ser assim, a era da luz não vai ser assim. Daqui 250 anos, por exemplo, né? Ano 2000, 250, que se passa The Next Generation da Jornada nas Estrelas, aquela coisa toda. O cara navegando no espaço, contatando N raças nas estrelas, mas todo mundo com medo da morte. E guerreando lá em cima, se matando com os Klingons, quebrando o pau e tal. Isso não é verdade. As coisas não são assim. Então, vocês, seres humanos, vocês estão muito contaminados com essa filosofia cinematográfica, com essa filosofia dual que dá aventura, né? Porque ela é legal porque dá aventura. O filme fica emocionante, todo mundo guerreando, escrutando pela sobrevivência, e sempre tem o herói no final, né? O herói, né? Aí o cara cria a dualidade máxima na Guerra nas Estrelas, que é o lado negro da força contra o lado branco da força. Aí o Darth Vader tem que se vestir de preto, e o outro tem que se vestir de branco. Até isso. Vocês já pintaram? Nenhum de vocês consegue pintar um extraterrestre benevolente feio. Ninguém pinta um demônio bonito, loiro de olhos azuis. Até esse arquétipo que é depressivo, cara. Ninguém consegue criar o mal bonito de olhos azuis. Porque é arquétipo da serpente lá atrás, o arquétipo que tentou a Eva, aquela coisa da serpente, do réptil. O réptil é muito mal visto pela nossa cultura, pelos nossos arquétipos. Então, coitados dos reptilianos, né? Eles não têm vez aqui na nossa sociedade, porque eles são asquerosos. O cara vê uma cobra, vê um réptil, se assusta aqui. Ele não foi treinado a conviver com a diversidade, olhar os animais, pegar o sapo, pegar a cobra, brincar, ter esse contato e não ter essa animosidade contra essas raças diferentes, a diversidade de vida que tem na Terra. Mas nós cientistas não, nós olhamos com outros olhos tudo isso. Então agora eu vou partir para onde eu quero chegar, tá? Eu vou mostrar o modelo e vou mostrar para vocês que esse mal não pode subir as estrelas. Ele não tem como subir as estrelas. Ok? Então vou lá para a lousa. Então nós vamos partir da visão de uma lei que existe em todo o universo, tá? Em todas as galáxias, porque é uma lei astrofísica essa, né? Que os espíritos nos ensinaram, que os ETs também nos ensinaram, e eu tento passar isso e trazer isso dentro de uma linguagem até científica da física quântica, coisa que não é fácil, porque a nossa física também é muito primitiva. Então, vamos lá. O que nós aprendemos é que a Terra, assim como todos os outros planetas do universo, da galáxia, todos os corpos celestes, eu vou pegar um planeta X aqui, planeta X numa estrela distante da nossa, e aí eu vou pegar o seguinte, olha, eu vou dizer que essa superfície da Terra, onde nós estamos aqui encarnados, e eu vou pegar uma outra raça de ETs encarnadas nesse planeta X, para você raciocinar junto comigo tudo que nós vamos conversar aqui. Aí vocês vão entender as regras fundamentais que existem no universo, e que não é essa do filme Jornada nas Estrelas, nem o Guerra nas Estrelas. Esquece, isso é ficção, isso é invenção de seres humanos, que não conhecem como é que funciona lá em cima. E eu já disse para vocês, a solução só vai acontecer depois que você entender a vida após a morte. Antes não adianta, vocês vão ficar tateando no escuro. É trevas total para quem está aqui. Tentar entender o universo e a vida no universo a partir das trevas da superfície da Terra, pode esquecer que você não vai entender nada. Você tem que morrer para você entender como é que funcionam as coisas. Tá? Então vamos lá. Então existem outras superfícies na Terra, e essas superfícies são físicas. Elas são feitas de uma matéria menos densa, tá? Eu vou colocar um número aqui de superfícies, tá? Eu vou colocar o número 1, a número 1 a nossa, tá? Física, 2, 3, 4, 5. E vou dizer para vocês que nesta superfície aqui é que está a cidade Nosso Lar, toda aquela comunidade pós-mortem do filme psicografado, do livro psicografado, né, pelo Chico Xavier,
através do espírito de André Luiz, que fala sobre as cidades astrais. Então nós temos cidades astrais aqui no mundo todo, né, ao redor do planeta. Porque é uma outra superfície física do planeta, não é fantasmagórica, não. Só que ela tem uma densidade tão baixa, mas tão baixa, que os raios de luz que vêm do Sol atravessam e eles não são perceptíveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Então essa matéria, ela não é perceptível. A física não descobriu ela ainda. Mas ela existe. Por exemplo, em cima do Extremo Oriente está Shambhala, como se fosse uma capital estrutural daquela região que controla as reencarnações daquela região. Aqui no Brasil seria nosso lar, uma capital para controlar as encarnações no Brasil, mas não é a única cidade astral. Existem centenas de cidades astrais. Porque são bilhões de almas do outro lado. Não é uma coisa fácil coordenar uma comunidade com bilhões e bilhões de almas no mundo dos mortos. Inclusive, em cima do Oriente Médio, tem uma cidade astral que coordena as encarnações do Oriente Médio, que os judeus chamavam de Jerusalém Celeste. Então, até a Bíblia Antiga, quando eles eram arrebatados dos corpos, os profetas, eles eram arrebatados dos corpos, subiam aos céus. Esse subir aos céus dele nada mais era do que uma cidade astral. Tá? Eles não iam em lugar diferente nenhum, nem céu nenhum. Eles iam numa morada onde tinha uma organização estrutural maior, uma tecnologia mais avançada, e ali eles podiam entrar em contato com os organizadores da experiência kármica deles. E aí eles recebiam instruções, recebiam orientações e desciam lá embaixo para reorganizar basicamente o modo de vida das sociedades primitivas. Mas o importante é entender o seguinte, que lá, eu chamo o plano que nós estamos de umbral. Por quê? Que é o plano das trevas. Ninguém sabe o que está fazendo aqui, ninguém sabe de onde veio, papapá. E com essa visão pobre de mundo que nós temos, de trevas, a gente quer entender o universo. Não vai entender o universo. É muito complexo. Né? Então, quando a pessoa morre, dependendo da onde ela está no planeta, que cultura que ela está no planeta, ela é levada para a cidade astral correspondente. Assim como o André Luiz foi levado para a cidade astral, que a gente chama de nosso lar no Brasil, quem morre no Oriente Médio vai para aquelas cidades astrais, quem mora na China, na Índia, vai para aquelas outras cidades, Shambhala, aquela região toda. Ok? Tudo bem, é assim que funciona. Nós vamos ter esse plano penumbral, superfície 2 é o penumbral. Ok? Aí o terceiro plano da luz. E aqui é o plano que eu chamo dos ascensionados. Vão acompanhando esse raciocínio. Porque sem esse raciocínio não dá para entender ET. Ok? E, por último, na última superfície nós teremos o plano de comando, o mais elevado de uma superfície planetária, que é o comando planetário da Terra. Agora vamos aqui para o planeta X. Vamos olhar o planeta X aqui. Ó. No planeta X, como é uma lei astrofísica, ele vai ter as mesmas coisas. Ele vai ter todas as superfícies dele. Ah? Então vocês vão prestar atenção aqui agora. Ele vai ter um umbral, a superfície dele vai ser umbralina também. Porque ficar morando em superfície. Quem mora em superfície, meu filho, está mais perdido que cego em tiroteio, tá? Morar em superfície de planeta é sinônimo de ser primitivo. Penumbral do planeta X. Nós vamos fazer uma comparação já já. E nós vamos ter o plano da luz desse planeta X, o plano dos ascensionados do planeta X e o plano de comando do planeta X, o comando planetário do planeta X. Tá? Então vejam bem. Nós as almas que estão aqui encarnadas, nenhuma alma que está encarnada na Terra foi criada aqui. Para você entender a criação da alma humana, das mônadas humanas, e de todas as formas de vida que habitam superfícies planetárias, vocês vão lá no meu Projeto Terra e pegam o primeiro DVD, A Origem Cósmica do Homem. Ou você entra na internet que tem uma palestra de graça chamada Caminho Ascensional das Mônadas Cósmicas. Está gratuito, você pode entender como que a centelha da alma humana foi criada e gerada, onde ela foi. Né? Para chegar aqui na Terra e estar aqui na Terra hoje, na umbralidade do planeta Terra. Na escuridão da superfície da Terra. Tá, muito bem, então vamos lá. Vocês vão entender que o cosmos ele é muito organizado. A palavra cosmos é uma palavra que vem do grego,
que é contrário à palavra caos. Então, os gregos chamam o universo, eles não chamam o universo de caos. Todos os gregos antigos olhavam para o universo e viam uma ordem muito perfeita. O sol, as estrelas, a lua, o dia e a noite, todo esse ciclo constante de perfeição da natureza, eles chamavam de cosmos. Significa a grande ordem de tudo. Eles não chamavam isso de caos. Caos é desordem, é bagunça. Tá? Caos existe na civilização humana, na sociedade humana, quando os reis querem mandar, invadem guerras, conflitos, invadem terras dos outros, simplesmente por ego humano. Mas esse tipo de alma está presa aqui, ó. Tá? Vocês vão ver o seguinte, agora vocês vão ter que entender que cada um de vocês, cada um de nós que está encarnado aqui, que está encarnado na Terra, esse corpo aqui que você está usando, não é seu. Ó, você está usando um corpo avançadíssimo, de alta tecnologia, extremamente sofisticado, e você não sabe como é que funciona. Ou seja, você ganhou esse corpo de presente. Você não sabe como é que funciona. Você é um usuário de uma tecnologia muito avançada. Agora, quem criou esse corpo que você está usando? Ó, esse pessoal aqui, essas inteligências que coordenam todo o projeto Terra, ela criou todas as formas de vida que existem na superfície, todas as formas de vida que é artificial. Tudo que existe na superfície é algo artificial criado por uma inteligência. Não existe essa teoria darwinista da evolução por acaso, da mutação por acaso. Não existe, porque existe uma inteligência oculta coordenando e criando e estruturando toda a forma de vida que existe na superfície deste mundo, inclusive a nossa chegada. Inclusive esse corpo biológico foi projetado, né, e executado aqui na Terra. Então, antes de cada alma encarnar, nas cidades astrais existe um lugar lá, que vocês viram no filme Nosso Lar, é o chamado prédio do Departamento da Reencarnação. O cara está chegando a hora de reencarnar, então ele vai lá com o conselho kármico, senta, os espíritos olham suas vidas passadas, faz um projeto para você de encarnação nessa vida, para saber aonde você vai, que família você vai descer, que tipo de karma você vai ter que resgatar, que país você vai nascer, se você vai nascer pobre ou rico, feio, bonito, se você vai ter um corpo que depois de um tempo vai ficar gordo, feio pra caramba, porque isso é genética, isso é projeto, faz parte de um projeto para a alma vivenciar uma experiência aqui. Outro fica não cresce, fica desse tamanhinho assim, né? Então isso tem tudo uma razão de ser. Nada acontece na Terra sem que não seja por um projeto maior. Então veja, aquilo que você chama de mal, aquilo que você chama de... Esses comandos kármicos, eles acompanham a sua vida 24 horas por dia. É como uma Matrix mesmo. Só que uma Matrix de um jeito diferente desse do filme. Tá? Desse que vocês viram no filme aí. Aqui tem um controle, mas um controle inteligente e um controle para a nossa evolução. Não é um controle para usufruir de alguma maneira de nós. Não. Tudo um projeto organizado para a alma que está nessas condições, que elas são transmigradas. As almas, elas transitam na galáxia de projeto em projeto planetário. As almas, elas chegam transportadas, ó, todas as almas que estão na Terra chegam transportadas por tecnologias avançadas, por naves sofisticadíssimas, e param nas cidades astrais, que tem uma logística para receber. Tem casa, tem uma estrutura toda de cidades, para preparar a descida em corpos físicos. Olha a operação, isso é projeto planetário, isso é projeto Terra. Isso é muito organizado. É altamente organizado. E muita gente trabalha nessa ordem, nessa organização, nesse cosmos. Não é um caos. As instituições aqui no astral não é que nem as nossas instituições, que o nego rouba, político mete a mão, senador corrupto. De jeito nenhum, cara. Aqui as estruturas funcionam, porque as pessoas, elas estão nesses postos por seu merecimento evolutivo. E não por pistolão, porque fez um curso meia boca aí. Faz parte de um partido político, se elege e vai lá botar um monte de cupincha que não sabe fazer nada, um bando de ignorante, que é a nossa república, né? A nossa política no mundo. Aqui não. Aqui as almas estão nos postos técnicos, ideológicos e políticos aqui por merecimento e por sabedoria cósmica. Não há espaço
para desordem no mundo espiritual. Tudo isso que você vê de espírito sofredor, encosto, perturbação, está tudo aqui no umbral, estão se ralando aqui. Demônio, o que você chama de demônio, são tudo gente ruim que está aqui, ó. Essa gente ruim não vai lá para cima, porque elas carregam uma carcaça densa, mesmo depois de morto. O corpo astral deles é tão denso, mas tão denso que eles não flutuam, cara. Eles não flutuam, eles têm que andar no chão, que nem nós. É tão denso que é o corpo astral deles. Então, aqui sim, nessa umbral, nas trevas, as pessoas estão degradando, elas estão lutando por fama, poder, sucesso, lutando por mulherada, lutando por sexo. Aqui sim, você pode dizer que o mal existe. Mas que mal? O mal que brota de dentro das pessoas. Não é um mal institucionalizado. Não tem um ser altamente poderoso provocando mal, sabe? Provocando, instigando, vai lá, come ela mesmo, mata, tal, tortura. Não, de jeito nenhum. Isso aí é desculpa dos fracos, né? Toda a cagada que ele faz desse mundo, eu falo cagada mesmo, porque toda merda que ele faz nesse mundo, ele não consegue admitir que foi erro dele, tem que culpar alguém, tem que projetar esse mal em alguém. Olha, ele que me corrompeu, viu? Aquele cara, quando Hitler chamou toda a Alemanha, né? Os alemães eram povos inteligentíssimos, todos universitários, formados, estudiosos, mas acompanharam aquela besta. Então, quem é culpado nessa história? É o demônio? Claro que não, o demônio é uma projeção que não existe. É mais um arquétipo de nossa civilização para a gente colocar a culpa da nossa incapacidade evolutiva nas mãos de terceiros. Eu não sou culpado, eu sou santo, cara. Coitado de mim, eu sou vítima. Eu sou vítima. Né? Essa história, eu sou vítima da sociedade. Isso não existe no mundo astral. Você está aqui, sua alma está aqui, as suas escolhas acontecem o tempo todo. Você escolhe o caminho da luz ou você escolhe o caminho das trevas. Suas escolhas estão sempre nas suas mãos, sempre estiveram. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse mal que vocês projetam nos ETs, eles não existem aqui para cima. Ok? Eles não existem nos planos superiores. E, veja bem, quem é que controla a evolução planetária? Quem é que encarna cientistas, quem é que encarnam pessoas para fazer as grandes descobertas científicas? Inclusive, descobrir ciência e tecnologia para você se transportar pelas estrelas. Então, o filme Guerra nas Estrelas, que vocês estão assistindo, não existe no universo. É a maior de todas as babaquices de ficção científica que você poderia assistir. É só bonito porque tá em raio laser, aquela porca, né? Tudo uma mentira. Lá no astral ninguém fica tirando raio laser em ninguém, tá todo mundo morto. Aí eu falo aquela velha frase que ninguém concorda comigo, parece que só eu que inventei ela, né? Que todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Acaba com Guerra nas Estrelas, né? Como é que você vai ter Guerra nas Estrelas se está todo mundo morto? Os ETs estão mortos. Não tem Guerra nas Estrelas. Todas as guerras, todas as guerras e conflitos acontecem aqui, na superfície de mundos. Na superfície de mundos densos, não na Era da Luz, porque se isso aqui entrar na Era da Luz, acaba toda a guerra, todo conflito, toda a fome, toda a doença, todas as diferenças planetárias. Tá ok? Muito bem, então veja bem como é que funciona a coisa. Os indivíduos estão praticamente aprisionados aqui. As almas densas e primitivas, elas não têm poder, elas não têm acesso à tecnologia, elas não têm acesso a nada. Aí elas morrem, se tiverem muito densas, elas continuam no umbral, elas continuam vivendo em comunidades aqui, nem para a cidade astral elas vão. Essas almas não saem voando pela galáxia, elas não conseguem fazer isso, elas não sabem fazer isso, elas ficam dentro, a gravidade ainda atrai essas almas, elas não flutuam. Mas à medida que ela morre, vai evoluindo, vai acordando para a luz, que é um processo de ascensão, olha como é que funciona a Terra. Muitas almas chegam, passam por dezenas de reencarnações e depois elas passam por um processo de ascensão. Quando elas estão neste ponto aqui, significa que elas não precisam mais voltar a planos densos da matéria. Elas estão perfeitamente conscientes e libertas de experiências em superfícies densas de planetas. Então, esse ser aqui vai fazer parte de uma classe ET. Vamos voltar para o planeta X. Jamais, vocês têm que entender que jamais esse cara que está na superfície aqui, ó, ele também está lutando pela sobrevivência, está na guerra, está no capa.
Certo, está no mundo primitivo, na Idade Média do planeta X. Como é que é a evolução desse cara? Vocês não vão ver uma evolução igual Guerra nas Estrelas, igual Jornada nas Estrelas do Capitão Spock, do Capitão Kirk, quer dizer. Isso não existe, essa é uma cabeça de americano só. Na realidade cósmica isso não existe, não vai funcionar. Você não vai ver uma nave navegando nas estrelas aí, certo? Com gente idiota lá dentro, gente que nem sabe o que é a morte. Isso não existe. Então, ó, esse cara aqui, esse planeta, esse comando que manda nas coisas. Então, é a alma que ele encarna. Ele vai trazendo almas, vai colocando almas aqui da mesma forma que colocou almas no planeta Terra. Certo? As almas vêm de dimensões superiores e vão se adensando até chegar em planos densos e viver a experiência. Depois elas retornam. É uma jornada cósmica isso. Bom, vamos tentar colocar essa ideia para vocês e ver se eu consigo convencer vocês para não jogar uma semente de que não existe ter mal. Eu vou tentar tirar isso da cabeça da humanidade Terra. Essa é a minha missão. É uma missão que os ETs deram para mim. De eu tirar da cabeça do ser humano essa visão de ETs que estão chegando aqui para invadir a Terra. Para dominar o planeta Terra. Isso não existe. Essa é uma visão de filminho da década de 50, tá? Se você pegar os filminhos de disco voador da década de 50, todos eles são filmes de invasores. Tá? Muito bem. Planeta X, o ET no planeta X. Então ele começa a evoluir. Ele começa... Mas quem é que encarna cientistas aqui? Quem é que coordena as encarnações? Também tem lá teu plano, lá também tem um conselho kármico. Então nenhum conhecimento chega à superfície sem o comando permitir. É o que aconteceu na Terra. Nós ficamos 12 mil anos aqui, cara. Agora, nos últimos 100 anos, que a tecnologia chegou. Que a ciência chegou. Que vocês estão com celular, estão me assistindo aí pela internet. Mas há 50 anos atrás nem telefone funcionava, cara. Nem telefone funcionava. Quando deu a crise dos mísseis de Cuba, não existia um telefone entre o presidente americano e o presidente russo. Tão péssima era a tecnologia da época. Bom, então vocês vão ter que entender que esse planeta não vai ter tecnologia se o comando não der. Então veja bem, toda ciência, quando ela começa a evoluir no planeta, quando ela começa a evoluir na Terra, como está evoluindo agora em nosso planeta, é impossível, presta bem atenção, pela própria lógica da física do universo, esses homens aqui criarem uma nave, presta atenção, altamente sofisticada, sair para o espaço e vir para a Terra, sem antes descobrir que quem manda em tudo é esse cara aqui. Eles vão ter que descobrir a vida após a morte. Não existe essa visão de ciência. Ninguém constrói uma nave num planeta físico e sai e vai viajar para as estrelas. Não funciona, as regras não são assim, as leis não funcionam assim. O cara morre primeiro, descobre tudo isso que existe, descobre toda uma tecnologia que já existe, naves espaciais que já navegam pela galáxia inteira, nesta dimensão da realidade, e não aqui. Tá? Não existe este caminho, por exemplo, que vocês pensam, Jornada das Estrelas. Os caras fazem uma puta nave sofisticada, puta reator de antimatéria, puta transporte de luz, né? Sintetizador de matéria, e mete a nave para o espaço e os negros tudo idiota, sem saber o que acontece após a morte. Né? Brigando com os gringos, se matando, como se guerrear nas estrelas e matar inimigos ainda fosse a prerrogativa de seres avançados navegando nas estrelas. Essa é a maior burrice de todas. Tá? Então eu estou mostrando uma outra perspectiva. Os filmes de ficção científica estão todos errados. Todos errados. A ficção científica não sabe... O americano é um dos povos que não sabe de nada com relação ao esoterismo. A como realmente a coisa funciona. Claro que vão fazer filmes tolos. E filme americano para vender tem que ter ação, né? Tem que dar tiro em todo mundo, guerra, papapá. Um filme com tudo cheio de paz, amor, ET maravilhoso, não dá ibope. Não dá. Aí tem que fazer aquele ET de bosta, né? Aquele ET do Spielberg, ET, Fonarome. Puta ET tonto, frágil, sem saber o que tá fazendo aqui. Meu, pô, pode parar, cara. Pode parar. Eu nunca vi um ET igual ET Fonarome, né? Sabe? ET idiota, fraco. Certo? Sozinho, abandonado na terra, tadinho do ET.
Judiação do ET. Igual o ET de Varginha, então, pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá. Então, se nós pensarmos assim, as trevas e todo o mal que existe só é confinado aqui, ó. Ele não consegue subir. Porque esse ser, para subir e se elevar e atingir esses planos da luz dos ascensionados, ele tem que mudar a sua visão do mundo e do universo. Essa visão que você tem, que todos vocês têm aí nas trevas, que pensam na dualidade. A hora que você morrer, você vai ver uma coisa diferente. Você vai sentar com os outros filósofos nas escolas lá do astral. Vocês vão aprender que a coisa não é desse jeito. E vocês vão ter que me aguentar, porque eu que dou aula do lado de lá. Tá? E à noite, antes de eu encarnar, eu dava aula dessas coisas lá. E hoje, quando eu saio do corpo, vou dar aula do outro lado lá também, para os mortos. Para mostrar que o mundo não é do jeito que eles pensavam que era. Então todos nós temos uma vida, cara, oculta depois que dormimos. Todos nós temos uma vida antes de encarnarmos na sociedade astral. Né? E tem gente que fica enchendo o saco com reptiliano, né? Ó, todos vocês que estão me assistindo aí, vocês têm 80% de chance de ser um espírito reptiliano encarnado na Terra. E por isso que você está nessa merda aqui do umbral, tá? Porque eu falei aqui, 80% das almas que estão encarnadas junto na Terra estão na primeira encarnação. Estão na primeira encarnação. Então vocês têm que entender quem eram vocês antes da encarnação, de onde vocês vieram. De que planeta, de que ordem evolutiva vocês estavam. Essa é uma matemática estatística que vocês não têm como contrabalancear a mim. Então, humanos, talvez vocês nem fossem. Estão vivendo uma primeira experiência com corpos humanos aqui na Terra e se achando ou must, né? Como diz os ingleses. Na verdade, a gente tem que repensar muito quem nós somos primeiros, antes de ficar julgando os ETs de bons e maus. Vocês têm que entender por que vocês estão nesse planeta caótico. Por que vocês estão encarnados nesse planeta de guerra, de sofrimento, de angústia, de AIDS, de doença, de tudo? Porque você é uma alma que merece. Porque se você não fosse uma alma que merecesse, você estava no plano da luz, você estava trabalhando com os ascensionados, você estava navegando nas estrelas. Mas não, todos nós estamos confinados nessa superfície aqui, ó. Entendeu? Então, por este modelo aqui, quem é que navega nas estrelas hoje? Quem é que navega nas estrelas hoje e visita planetas e planetas? Só ascensionados. E, às vezes, a gente leva gente que estão nessa dimensão da luz aqui. Então, quem é que chega à Terra? Quais os ETs que chegam à Terra? Só os ETs que estão nessa ordem evolutiva ascensionados. E quem da Terra navega para outros mundos? Só essa turma que está numa elite de espíritos avançados. Essa raça ruim não sai. Estão atrelados a esses corpos físicos, estão atrelados à densidade planetária e não sai daqui até que a luz entre em seus corações. Essa é a regra kármica. Então, por isso, não vem ET de um outro lugar para destruir esta ordem que nós estamos vivendo na superfície do planeta. Isso é uma ordem organizada por grandes forças aqui em cima. Entendeu? Esse é o ponto básico da nossa teoria. Em cima disso a gente pode conversar e responder perguntas de vocês. Mas fora daqui não tem explicação. Porque isso aqui, ó, eu já falei para vocês. Tudo vai ser esclarecido quando você descobrir o que acontece após a sua morte. Ou após a morte de todos os encarnados em superfície de planetas. Esses comandos planetários não estão em guerras. Existe uma lei universal que une a todos, porque esses seres aqui, mais do que nunca, sabem que todos nós somos um. Ninguém luta entre si quando sabe que todos nós somos um. Isso é o que estabelece a grande ordem universal, a grande ordem cósmica do universo. Nesses níveis não há mais conflito, não há mais guerra, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais conquistas, não há necessidade de ódio, não há necessidade de poder, não há necessidade de fama, não há necessidade de sucesso, não há necessidade de nada. Tá? Essas coisas são coisas necessárias na superfície deste mundo denso, onde as religiões de massa dominam, né? Onde a pseudociência está a serviço de uma filosofia arcaica e decadente de ideólogos políticos, de empresários e de indústrias. Mas não a serviço da grande sabedoria maior, que realmente poderia libertar essa humanidade desta condição kármica e acordar para a sua verdadeira natureza do espírito. Por isso que eu sempre luto aqui,
você tem que descobrir a tua alma lá dentro, quem você é. Você tem que descobrir quem que você era antes de reencarnar. Para você entender o que você está fazendo aqui. Porque você vai morrer. A morte é inevitável. Ontem eu fui no funeral da minha sobrinha. Então todo mundo na beira do caixão lá, sabe? Todo mundo triste, angustiado, mas é o destino, cara. Você vai lutar contra isso. É a ordem natural das coisas. Não tem o que você combater com isso. Que você tem que entender isso. Por que as pessoas morrem? As pessoas morrem pelo mesmo motivo que elas nascem. Você está entendendo? É simples. Sabe? Porque a experiência na superfície desse planeta é uma experiência rápida e passageira. E uma experiência de treva, uma experiência dolorosa. Ninguém gosta de ficar aqui nessa superfície, cara. Eu mesmo não gosto de ficar por aqui, não. Eu estou aqui cumprindo uma missão, senão a gente tem que ir embora há muito tempo. Eu convivo mais com morto do que com gente viva, tá? Amigos nesse planeta eu tenho meia dúzia. Amigos, gente próxima, muito querida e tal. Agora, no plano espiritual, eu tenho centenas e centenas de amigos. Né? Que a hora que eu morrer, eu já tenho emprego garantido do outro lado. Porque as pessoas, morreu, descansou, né, tadinho. Descansou. Tem toda uma sociedade funcional lá que precisa de gente para trabalhar pra caramba, cara. Que os caras vêm... Às vezes os caras... falta tanta gente para trabalhar no astral, que às vezes os caras vêm atrás de mim aqui que eu tô encarnado, para ajudar eles lá em cima. Porque falta gente. Eu podia tirar o corpo fora do varão. Não, estou encarnado, vocês que se virem. Mas a coisa não funciona assim. Então, quando você é um médium, quando você começa a ter consciência, e os espíritos mostram tudo isso para você, e os ETs também mostram como tudo funciona em outros mundos, a gente deixa de ter essa visão primitiva e dual dos filósofos gregos, cara. Né? E que passou pelas religiões, passou pelo cristianismo, passou pela igreja, passou pelo Império Romano, e que comanda todos os países, né? Todo país tem presidente, tem poder, tem indústria, fama, rico, pobre, essa divisão de classe aqui. As estrelas, isso não existe. Então vamos lá bater papo, vamos responder perguntas. Vamos ver se vocês conseguirem entender a mensagem e raciocinar a partir dessa mensagem. Fora dela não tem discussão. Vamos lá, Pablo. Com todo o respeito, olha, gente, que eu tenho por cada um de vocês que está me ouvindo, pela ideologia de vocês, pela religião de vocês. Por isso eu disse, eu vou colocar na mesa. Eu não estou colocando direto para você as minhas experiências de vida, aquilo que eu acredito como verdade, tá? O Fernando Calçada, ele pergunta que você poderia esclarecer um pouco da relação entre ET e Chico Xavier. Olha, o Chico Xavier nunca foi um especialista em ufologia, ele não entendia absolutamente nada de ET, ele não é autoridade para falar de ET, nunca foi. Por isso ele citou, talvez uma ou duas vezes, sobre ET. Né? Ele não foi um contatado. Chico Xavier nunca contatou ninguém, nunca conversou com ET. Inclusive, um dos grandes amigos dele, que é o Valdo Vieira, que trabalhou anos com ele, só nos 3 últimos anos da vida dele, que ele faleceu faz pouco tempo, ele fala isso numa entrevista no canal do YouTube dele, vocês podem assistir. Só há 3 anos atrás ele viu o primeiro ET da vida dele, começou a ver os greyzinhos, começou a aparecer, e ele é um cara que vai dizer que os greyzinhos é uma raça de luz, seres super avançados a serviço da ajuda da humanidade aqui. Mas o Chico Xavier não é autoridade e nunca foi autoridade para falar em ET. Tá? O Aniel, ele pergunta se os greys ou outros ETs já viveram em algum outro plano material, ou seja, se eles já encarnaram em algum outro planeta. Provavelmente sim, né? Só que tem um detalhe. Os greys que falam comigo dizem que eles passaram sim, em planos físicos uns 3 bilhões de anos atrás. Que significa isso? Que há 3 bilhões de anos atrás eles não são seres oriundos de superfície desse planeta, são seres que há bilhões de anos estão operando nas dimensões superiores. Né? Você tem que perguntar também o seguinte, a nossa alma, quanto tempo a gente está vivendo em mundos planetários? Você acha que eu ou você... quantos bilhões de anos estão vivendo em superfície? Não é, a gente já passou muito tempo fora de dimensões. Agora nós estamos experimentando coisas das dimensões densas do universo. Mas nossa origem não é aqui, nossa morada não é aqui, nós não vamos ficar aqui. Todos nós vamos embora daqui. O Marcial Silva, ele pergunta qual que seria então a diferença entre um ET e um espírito? Nenhuma. Nenhuma diferença. A única diferença
é que todos nós, o que você chama de espírito é aquele que morre, né? Aquele que já está morto faz tempo. Então, entre ET e espírito não existe diferença nenhuma. São seres que têm a mesma matéria, a mesma estrutura, densidade material, só vivem fora de mundos densos da matéria. Isso a gente chama de espírito. E agora vocês vão aprender a chamar de ET também. Tá? O Choléu pergunta se não existe o Temal. O que seria então da teoria de Zacarias Sitchin? O Zacarias Sitchin está completamente errado, coitado, né? Ele é um grande cientista, mas não sabe nada sobre a vida após a morte. O livro dele não tem nada a ver com vida após a morte, tem nada a ver com isso aqui que eu falei. Ele é um cientista materialista, tá? Ele vê o ET como uma raça material que vem para cá. Pode esquecer, a teoria dele é totalmente furada. Tá? O Carlos Eduardo ele pergunta aqui falar sobre os médiums que disseram que existem seres de outros planetas maus. Não tiveram grandes experiências com ETs. Ou ouviram falar, ou ouviram algum guia espiritual dele falar alguma coisa, mas eles não tiveram contato direto, não sabem. Eles não sabem como é que funciona isso aí. O que existe são muitos médiums que acham que tem contato com ET, mas não tem. Não tem. Eu conheço médico, eu já trabalhei com médico a vida inteira, conheci espírito a vida inteira. Aí quando eu pego médios que são famosos, boto na minha frente e ninguém vê os ETs do meu lado. Ninguém interage com os ETs que estão do meu lado. Eu dou risada, falo, não, o que você está falando aqui? Você está escrevendo no livro do quê? Na hora que eu boto para confrontar a coisa, ele não vê, ele não interage com o ET. Eu falei, você tirou da onde essa informação então? Olha, eu já fiz isso tantas vezes, cara. Então tem pessoas que têm até medo de passar perto de mim, sabe? É porque, cara, existem muito médium meia boca nesse Brasil e nesse mundo. Médium meia boca não é um deboche, não. O que eu estou falando aqui não é um deboche, é uma realidade. Porque a mediunidade era uma coisa muito rara. Um Chico Xavier era muito raro. Um cara hipervidente. Eu tenho um amigo meu que andava comigo, infelizmente ele faleceu, mas é um dos maiores médicos que eu conheci na vida. O cara via tudo, sabia de tudo, conversava com o ET que quiser. Ficou 3, 4 dias numa nave com os ETs e tal, sabe? Entendeu? Então tem cara que é bom mesmo, tem cara que é bom. Mas tem médios que estão em desenvolvimento, são aquele cara que vê vulto, que intui, tal. Sabe? É um processo de desenvolvimento do médium. Então a gente tem que aprender a diferenciar um médium que imagina, que pensa, que intui, daquele que realmente está interagindo 100% com o mundo extrafísico. Se você botar num laboratório, não passa um, cara. Se você botar num laboratório físico, de teste científico, sabe? Os médios começam a ficar para trás. Tinha uma russa famosíssima, uma menina. Nossa, cara, ela diagnosticava tudo. As pessoas chegavam na frente dela, olhavam, só pelo você está com o coração hoje, sabe? A hora que pegaram essa menina, trouxeram para Londres e botaram ela no laboratório, ela errava tudo, não acertava nada. Entendeu? Então aí os cientistas foram explicar como que ela acertava lá, né? Porque ela podia conversar, dialogar com os caras, aí você fazia um diagnóstico. Mas quando você não pode conversar, você bota o cara na tua frente, você só olha para ele, quer dizer, sua mediunidade agora funcionar. Se a sua mediunidade for perfeita e 100%, você já vai ver que a aura do cara tem um problema ali, o rim tá tudo ferrado, porque aparece na aura, você está entendendo? Essas coisas todas. Então você poderia ser um bom médium diagnóstico, né? Diagnosticar, ajudar a medicina. Mas tem cara bom. Tem gente boa. Tá? Aqui em Limeira tem um médium, né, que viajava de disco voador o tempo todo. Físico, hein? Não é espiritual. O disco voador descia aqui, ele catava o cara, levava, dar uma volta, fazia de volta. Não é espiritual, não. Tá? As pessoas, Lércio, perguntando sobre a raça específica reptiliana. O que poderia ser falado? Os reptilianos são gente boa pra caramba, eles têm um compromisso com a Terra. Né? Eu conheço muitos deles, vários deles, eles trabalham comigo, estão por perto sempre, mas não estão aqui maquinando nenhuma invasão do planeta Terra, não, tá? Eles são engenheiros responsáveis pela tectônica do planeta Terra. Né? Eles são responsáveis por segurar terremotos, segurar certas questões geológicas do planeta. Eles foram contratados pelo Comando Astral, que eles têm uma tecnologia muito avançada para controle de geologia planetária. Se os reptilianos não estivessem aqui com equipamentos deles, o planeta Terra já tinha quebrado geologicamente há muito tempo. Nós já tínhamos entrado em apocalipse há muito tempo. Né? Então eles são a raça operacional, tecnológica, trabalhando a serviço de... Só que os reptilianos, eles não são uma raça escolhida para contatos humanos. Porque o próprio ser humano, né, a gente sabe que o ser humano que está nas trevas aqui, né, coitadinho, se ele vê um cara feio, já assusta.
Então ele não consegue entender uma outra forma biológica, uma outra linhagem diferente da dele, que ele possa interagir com harmonia e luz. Ele tem que ver o Arcanjo Miguel, né, cara? O cara só vai se ajoelhar quando ele vê o Arcanjo Miguel, quando ele vê Jesus, naquele manto bonito, né? Mas ver um cara estranho, ele não está preparado para isso. Eu já fui diferente. O meu primeiro contatado era os Greys. E depois que os Greys me contataram, eles faziam o seguinte, eles chegavam assim para mim e falavam, Laércio, tem uma porção de amigos meus de outras raças querendo conhecer você. Eu falei, traga, você é mais uma forma de vida no universo, que está hoje aprisionada num corpo na superfície da Terra e nas trevas. Você não sabe o que acontece lá em cima. Tá. Ok, pessoal. Ok. Deu uma quedinha na transmissão aí, mas a gente está de volta. Pablo, perguntas? Vamos lá. O Thiago Pinheiro e o Igor Araújo, eles perguntam se existem ETs entrantes que eles cortam o cordão de prata quando fazemos projeção astral. Não. Não existe isso não, tá? Ninguém tem interesse, essa experiência é nossa. Ela foi projetada para a nossa alma. Os comandos kármicos projetaram para a nossa alma. Não existe ninguém interessado em fazer isso aqui, não. Tá? Não existe. Não tem sentido nenhum isso. Né? A Geise, ela fala que ela já teve muitos sonhos com ET, já visualizou um disco voador, e ela queria saber como que ela pode ter uma clareza maior sobre isso. Apesar dela não conhecer muito sobre o assunto, ela sente uma sintonia muito grande. Ok, muita gente nos últimos tempos estão sonhando muito com ETs, sonhando muito com essa realidade, porque o próprio plano espiritual, a própria mente coletiva e o próprio comando planetário Terra estão projetando nos sonhos das pessoas essa possibilidade. Tá? É uma tecnologia que existe lá em cima, que eu já tenho falado, que é a onda Chan. Então muita gente está sendo preparada, porque a Terra, é inevitável a Terra entrar em contato com essas inteligências extraterrestres. Os governos não vão ter o controle. O governo agora só teve um pequeno controle dos ETs, porque os ETs não entraram com tudo, eles entraram no meia boca, né, mostrando algumas coisas, mostrando uma luz, uma nave, Eclopse Circle aqui e tal, sabe? Mas eles não entraram com tudo ainda, o comando não deu essa permissão ainda. Mas, após, né, uma época específica na Terra, o comando está se reunindo de novo e vai tomar novas decisões para o futuro dessa humanidade. Não é à toa que tem 7,5 bilhões de almas encarnadas hoje na Terra. E 6,5 bilhões chegaram nos últimos 100 anos. Ok? Então, significa o quê? Significa que alguma coisa muito importante vai acontecer na Terra, onde bilhões de almas estão na primeira encarnação. Por que ninguém quis vir lá atrás, né? Há 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Por que quiseram vir só agora, nesse final de ciclo? Então, são almas que vieram para um evento, vieram para fazer uma passagem importante que raramente acontece nos mundos e planetas por aí. Então nós recebemos muitas almas extraterrestres para vivenciar junto a passagem de um ciclo das trevas para a Era da Luz. E é imprescindível a presença extraterrestre nesse acordar da humanidade. Então, o arquétipo disco voador, o arquétipo ET, o arquétipo, né, extraterrestre está cada vez mais presente nos dias de hoje da humanidade. Tá? É por isso que as pessoas sonham muito com isso. MRK, ele pergunta como que os ETs escolhem seus contatados? De duas maneiras. Ou são preparados antes de reencarnar, dentro de um projeto muito maior, como muitos grandes médiuns que vieram para a Terra. Eles são projetados muito antes de que essas pessoas reencarnem, né, na época específica, para que eles sejam agentes de uma mudança, de uma transformação. Ou através da busca individual das pessoas aqui, de querer uma experiência, de querer um contato, querer compreender, querer avançar. Então os ETs podem, em determinado momento, escolher essa pessoa, dar um contato para ela e passar um conjunto de informações evolutivas para esse indivíduo, no auxílio do despertar da raça humana para a Era da Luz. Então, é aquela escolha. Eu sempre falo para vocês, é a escolha que você faz. Você pode ir na rave, ou você pode ir fazer vigília ufológica, fazer meditação, buscar esse encontro. As escolhas sempre estiverem em suas mãos. Você pode escolher o caminho das trevas ou o caminho da luz, o caminho da busca. Você pode ir para o mosteiro e ficar lá no mosteiro meditando, internado, querendo a evolução, querendo a luz.
Cada um faz a escolha que quiser. Então, se você quer contato com ET, você tem que ir atrás. Você tem que buscar, porque é um presente cósmico. Você tem que merecer esse presente também. Certo? O Pinho, ele pergunta, se não existem ETs maus, por que em terapias regressivas existem tantos relatos de chips sendo colocados por Grace? Mas você sabe por que os chips são colocados por Grace? Vocês têm que entender que os Greys estão aqui na Terra há milhares de anos. Eles fazem parte do comando Astar. Os Greys não são uma raça que estão chegando agora aqui. Os Greys fazem parte do comando. Comando Astar é um comando que reúne centenas e milhares de raças extraterrestres para comandar um projeto planetário. Não é um cara. Não é uma raça de ET. Entendeu? Então, como é que vocês acham que os espíritos fazem cura? Aqui em sessão espírita de cura. Sabe, você acha que os espíritos chegam lá com a mãozinha assim, radiando energia? Bobagem! Os espíritos vêm com uma avançada tecnologia que eles trazem lá do astral superior, e com essa tecnologia avançada eles implantam aparelho, implantam equipamento nos caras, implantam tudo diabo para o cara ficar bom no outro dia. Você está entendendo? Você está falando que os Greys fazem isso? Claro que os Greys fazem isso, mas nós humanos, espíritos humanos, já fazemos isso em todo quanto é centro espírita por aí. Isso não é novidade, é novidade para vocês agora que estão acordando e achando que, claro que em regressão vai ter ET botando chip e vai ter seres humanos botando chip também. Opa, eu já botei chip em muita gente quando eu estou dormindo à noite. Eu faço parte dessa tecnologia, a ferramenta que a gente tem para curar as pessoas. Às vezes a pessoa está com sangue intoxicado, o cara mete um aparelho aqui no pulso dele aqui e esse aparelho começa a filtrar o sangue. Começa a filtrar, é um aparelho, colocar tipo de um chip, mas é um aparelho que é astral, a tecnologia você não vê. Certo? Raramente se precisa colocar um equipamento massivo dentro do cara, um chip físico. Porque toda a maior tecnologia de cura é feita astralmente. Você lembra do Zé Rigó, né? O Zé Rigó, quando o cara tinha um tumor lá dentro, o Zé Rigó chegava a fazer, sabe o quê? Ele botava a mão aqui, mas o Zé Rigó sempre disse, eu não sei nada, eu sou um zero à esquerda. Quando ele voltava do transe, ele não sabia nada do que tinha acontecido, ele era um ignorante espiritual, o Zé Rigó. Ele foi estudar depois. Esse tumor se desmaterializava do lugar, não havia corte, não havia nada, e era transferido para o corpo do Zé Rigó, e o Zé Rigó vomitava esse tumor inteiro na frente do mundo, uma sangueira, com sangue pisado, metal. Cara, quem é que faz isso, cara? Que tecnologia que faz isso? Entendeu? Vocês não têm noção do quanto é avançada a ciência e a tecnologia desses planos superiores. Sabe? Esse corpo que você está usando não é seu, é projetado por essas inteligências extraterrestres e emprestado para você. Então eles conhecem tudo, toda da genética, todo o funcionamento. Então quando precisa de algum ajuste, ele traz um aparelhinho e põe lá. E você tem que dar graças a Deus por isso, tá? Porque se esses caras não fizessem isso, você estava sofrendo aqui pra cacete, você estava morto há faz tempo. Porque tanta porcaria que a gente come, tanta coisa que a gente vive nesse mundo, que os cânceres já tinham detonado vocês há muito tempo. Então, se não tivesse uma ajuda espiritual profunda, a gente não sobreviveria muitos anos aqui na Terra, não. Na verdade, ele fala que é muito difícil para ele entender ETs como uma consciência evoluída, vendo casos, por exemplo, de ET de Varginha. O ET de Varginha não existe. ET de Varginha é uma mentira, cara. Vocês estão acreditando em ET de Varginha? Vocês estão acreditando em ET de Roswell? Ninguém provou nada até hoje. É tudo um diz que me diz. O ET de Varginha, pega o Papa que escreveu o ET de Varginha, que é o Birajara Franco Rodrigues. O Birajara, que escreveu o livro, morava em Varginha, pesquisou tudo em Varginha. Senta com ele vai negar tudo. Ele vai negar que foi uma grande farsa. Ele armou a maior briga com a revista UFO, ele armou a maior briga com os ufólogos que defendem o caso Varginha. Agora, por que ele fez isso? Vai lá conversar. Por que ele fez isso? O caso Varginha não existiu. O pessoal do Exército de Campinas eram muito meus amigos. Eu tinha um capitão do Exército de Campinas, aonde eu ia, ele ia atrás de mim. Quando eu fui num congresso em Brasília, esse capitão foi do meu lado. Ele não largava o Laércio, aonde o Laércio foi, a mando do general de Campinas. Tá bom? Essas coisas eu não posso contar. Eu não posso falar mais das Forças Armadas do Exército. Mas que eles sempre me observaram e me seguiram de perto o tempo todo. O tempo todo. Mas eu não posso falar isso. Mas eles não deixam. Pode.
O Márcio Moreira, ele pergunta qual seria a visão dos Irmãos das Estrelas sobre Deus? Esquece, cara. Esquece. Pode esquecer. Pode esquecer. Essa pergunta é tola. Essa pergunta é infantil demais. Leia o Tao Te Ching primeiro, estude profundamente o Tao Te Ching. Você vai começar a ter uma noção. Tá? Esquece Deus, cara. Esquece Deus. Deus só atrapalha a sua vida. Deus não ajuda. A Patrícia, ela pergunta sobre a data limite. O que seria? Então, a data limite é uma coisa que Chico Xavier pegou dos mentores dele. Eu concordo com isso também. Meus mentores falam a mesma coisa. Só que teve outros conclaves. Um grande conclave que Chico nunca tocou é o conclave de 47. Em 47 teve um conclave nas estrelas para decidir o impedimento de um holocausto nuclear na Terra. E esse conclave, porque o projeto Terra, ele foi programado para terminar na década de 60. A década de 60 era o programa apocalíptico. Todos os profetas tinham previsto o apocalipse na década de 60. Edgar Cayce, Nostradamus, todo mundo, entendeu? E todo o projeto foi feito para isso. Inclusive as bombas atômicas foram preparadas na primeira metade do século. Certo? E estava todo o cenário pronto para um apocalipse, um holocausto total na Terra. Aí, em 47, houve um conclave nas estrelas e, presta atenção, 5 bilhões de almas que não tinham encarnado na Terra, que pediram oportunidade de descer aqui, que tinham que impedir esse conclave, esse holocausto. Tinha muita gente que queria usar esse planeta, usar essas condições para viver esse último estágio na Terra. Almas de fora, hein? Então houve um conclave e o conclave decidiu intervir e impedir o holocausto. Aí houve a onda dos ETs, dos voadores por todo quanto é lado, aparição. Essa época os ETs sentavam fisicamente e assistia a palestra da gente. Fisicamente, cara. Sentava no banco da ONU lá, assistia a palestra, ninguém sabia que era ET. Você tá entendendo? Aí os caras viravam esquina e sumiam. Eles simplesmente apertavam um botão aqui, desmaterializava, sumia, ia, pulava lá para cima. Eles estavam mortos. Não são seres que estão nessa dimensão nossa. São seres. Você tem que entender que o ET é um ser extradimensional. Ele não é um ser físico, ele é um ser que mora aqui. Quando ele aperta um botão, ele é denso, ele fica aqui. Quando ele aperta o botão, ele pula para lá, ele some na sua frente, ele desaparece na tua frente. Você não tem como lidar com um ser desse, você não mata um ser desse, o ser já está morto, e depois outro, ele não está sozinho aqui, tem centenas de espíritos desmaterializados ao lado dele. Quando um ET está materializado, operando, tem dezenas fora da matéria ao lado dele, acompanhando o projeto dele. Por isso que não existe o ET de Varginha. O ET de Varginha é uma bobagem e Roswell é outra grande bobagem. Roswell nunca existiu. Caiu lá um pedaço de foguete V2. Mas disco voador não cai. Não é uma tecnologia de 3 bilhões de anos atrás. Vem na Terra para cair aqui e furar o pneu. Não vai furar o pneu. Qual seria a sua relação com os Irmãos das Estrelas? Qual a relação a minha? Sou apenas um médium. Como o Chico Xavier foi médium, como grandes médios que canaliza, né? Traz a informação de um. O que faz um médium? O médium pega a informação daqui e traz para nós aqui. Ele é o mediador dessas informações. Eu não passo. Eu não tenho poder nenhum, cara. Eu não faço mágica, não faço explodir luz. Tá? Eu não tenho poder nenhum. Eu sou apenas um simples médium professor. E outra, quando eu cheguei para esses seres aqui que estão perto de mim hoje e pedi para eles algo de concreto, veja bem, eu pedi há mais de 40 anos, eu pedi para eles, vocês não podem dar algo concreto, material para eu provar que vocês existem, que vocês estão do meu lado e tal. Ele olhou assim para mim, bravo, falou assim, você tem fé em nós? Eu falei, tem, então é só isso de concreto que você vai levar. E outra, você tem um giz na mão, já é mais do que qualquer um tem. Se vire com esse giz, você não é um bom professor? Então eu não tenho poder nenhum. Os ETs têm poder. Eles, a hora que eles começarem a fazer as coisas na Terra permitida pela lei, que hoje não é permitida, vocês vão ver com quem vocês estão lidando. Vocês estão lidando com deuses. Deuses. Os nossos criadores, eles nos criaram esse corpo. Certo? Eles são os nossos deuses, os nossos criadores, que acompanham a evolução do espírito humano aqui. Para eles o importante é o espírito humano, não esse corpo. Esse corpo é um veículo de manifestação do espírito. É uma tecnologia avançada criada por eles para o nosso espírito usar. Vocês é que estão muito apegados à matéria e ao corpo físico. Esse é o problema. O Lipe
Henrique Alves, ele pergunta como que então os reptilianos e os Greys evoluíram biologicamente para ficar com aquela aparência. Vocês estão muito preocupados com as aparências dos Greys e dos reptilianos, né? Na verdade é o seguinte, a forma no mundo superior, ela não é tão importante. Ela começa a se tornar importante quando eles vão adensando. Então, eles têm que ter corpos operacionais. Corpos são roupas operacionais. Um Grey, por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Um Grey não é um Grey. Ele se mostra e se manifesta como um Grey. Porque é o veículo que, para essas condições, é o mais, vamos dizer assim, eficiente. Mas em outros planetas, se eles quiserem se mostrar, eles podem se mostrar com um cara grande, humano. Tá? A forma estrutural da roupa que ele vai vestir, que é uma roupa, que no astral também, o corpo astral também é uma roupa, você tem que entender que o corpo astral é roupa. Para você ascensionar, você tem que perder a roupa astral também e ir avançando nos níveis superiores. São aqueles corpos, casca de cebola, que a gente vai abandonando. Então veja bem, qual é o seu verdadeiro rosto? Vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Vamos pensar assim. Qual era o teu rosto e o teu corpo original antes dessa encarnação agora? Se você está na primeira. Será que você era humano? Como é que você... Se você fosse um reptiliano e hoje está usando esse corpo aqui. Muito bem, estou usando esse corpo. Quando eu morrer eu vou para o astral, que corpo que eu vou levar para o astral? A hora que eu acordar eu vou ver eu ou vou ver um reptiliano? O que você vai ver? Você, esse corpo aqui. Então, o corpo astral é moldável, você não vai ver um reptiliano. Reptiliano talvez uma experiência de um corpo usuário, lá no outro mundo, de uma outra condição, certo? Os Greyzinhos chegaram para mim e falaram assim, vou explicar o Greyzinho. Ele falou, olha Laércio, nós temos mais ou menos uns 500 planetas nessa galáxia aqui que nós temos que operar em plano físico. E cada planeta tem um ecossistema diferente, temperatura, gravidade do planeta, atmosfera, o ecossistema adaptável. Então, em cada um desses lugares nós temos corpos artificiais. Eles estão lá assim, numa maquininha, num barracão, eles estão deitados como o Avatar, como do filme Avatar, está lá. Assim. Aí eles são espíritos, né? Eles vêm, chegam naquele planeta, eles pegam aquele corpo, que não é Greyzinho. Ele pega um corpo que é da condição daquele ecossistema. Pode ser um corpo grande, alto, tal. Você se lembra do Avatar, do filme Avatar, que o corpo tinha 2 metros, 3 metros de altura? Né? O corpo Avatar tinha uns 3 metros de altura em relação ao humano que estava andando ali. E o cara pegava e se conectava com aquele corpo biológico, né? Então, é isso que os espíritos fazem. Então significa que os veículos de manifestação em ecossistemas são moldáveis. E os Greys não são todo o tempo Greys. E os reptilianos não são todo o tempo reptilianos. Tá? Visto isso, Laércio, qual que seria então a diferença entre nós humanos e os ETs? Já falei, nenhuma. Não existe nenhuma. É apenas a superfície que é diferente. As formas biológicas são diferentes. Mas internamente todos nós somos um. É aquela unidade da alma, aquela unidade da consciência cósmica, aquela unidade de Deus. Quando Jesus fala, vós sois deuses, ele está querendo dizer que nós somos um com toda essa inteligência cósmica do universo. Não importa as nossas formas estereótipas das matérias densas que nos acumulamos para viver em mundos densos. Isso não somos nós. São formas passageiras, né? Corpos físicos, belo, feio, bonito, são passageiros, né? Hoje você pode ser modelo e manequim, ter olhos azuis, ser criatura belíssima nesse mundo, mas amanhã você vai ficar velha, feia e caquética. Sabe? Todo mundo passa por esse processo. Olha eu, coitado de mim, eu fui jovem, lá atrás tinha até cabelo, hoje assim, estou com 61 anos, aqui ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, tadinho do Lalá. Né? É assim que funciona, nós estamos numa jornada, né? Esse corpo vai embora mesmo, né? E vai tarde. O Rodrigo Ciccone, ele pergunta, se os ETs não precisam de nada, o que eles fazem e por qual motivo eles fazem isso? Então, né? Por que vocês acham que esse grande comando planetário que está lá em cima, reunindo milhares de raças, tem um trabalho enorme para coordenar um projeto planetário desse porte, né, coordenar bilhões de almas em superfícies planetárias? Por que eles fazem isso? Por que tudo isso é feito, né? É uma boa pergunta, não é verdade? Por que toda a vida na galáxia, porque a galáxia inteira foi feita, né? Por que tem um trabalho operacional na galáxia como um todo, né? Por que será, não? Né? É uma pergunta muito inteligente mesmo, não é verdade? Será que não é porque essas pessoas aprenderam uma coisa que nós não aprendemos ainda até hoje, que é a lei do amor?
né? A gente, aqui na Terra, nós temos um costume de tudo que você faz, você quer algo em troca. Certo? Eu vou lá, eu comprei, tem que pagar, tem que receber, papapá. Não funciona assim. No universo existe a lei do amor. Todo mundo trabalha pela unidade cósmica, pelo crescimento, pela grande experiência do ser cósmico, né? Deixa eu dar um recadinho para vocês, né? Não acabou ainda não, tá? Depois nós vamos continuar batendo um papo. Hoje vai longe o negócio aqui. Esse assunto é muito forte, esse assunto é muito bonito, ele é muito empolgante, porque há controvérsias, né? Aquelas pessoas que discordam raivosamente de você, né? Que quer te matar para impor a ideia dela, né? Mas, cara, eu tiro de letra porque eu estou acostumado com isso. Tem gente que mete o pau dentro da internet, acha que eu sou um marionete dos Greys para falar bem deles. Né? Que daí, por que os Greys vão ganhar de eu falar bem deles ou falar mal deles? Eles estão um pouco se lixando do ponto de vista cósmico da nossa humanidade nas trevas aqui, né? Como se precisasse que a nossa humanidade nas trevas, gostasse deles, né? Grande coisa, eles não estão nem aí com nós desse ponto de vista. Mas como eles são criaturas amorosas, estão aqui para nos servir, para nos ajudar, né? Uma hora ou outra nós vamos acordar e vamos entender todo o trabalho que eles fizeram por toda a humanidade durante todos esses longos anos. E a gente vai agradecer de joelhos a presença e o auxílio de todas essas forças. Pessoal, levanta a câmera aqui, Pablo, por favor. Eu quero convidar vocês, nós estamos organizando, né, um trabalho que eu já faço há muitos anos, né, que é em cima do Tai Chi Chuan, né? Eu já formei muitos professores de Tai Chi Chuan, já formei muitos professores de Kung Fu, ao longo desses 40 anos da academia chamada Associação Wusan Digital de Artes Orientais, né? E, recentemente, há uns 4 anos atrás, nós começamos a criar novamente grupos de formação de instrutores de Tai Chi. Nós tivemos a oportunidade de, todo ano, formar uma turma de, em média, 60 alunos, né? Aqui presencial, as pessoas vinham durante 6 meses e participavam do Brasil inteiro, faziam um esforço, vindo de avião. Nós tivemos uma senhora, nós tivemos uma senhora de Portugal, que o curso do ano passado não, desse ano, é o ano passado, que agora já nós estamos em 2017, que o grupo do ano passado, veja bem, a aula era uma vez por mês, aos sábados e aos domingos. Ela deve até me ouvir pela internet aí agora. Ela pode até dar testemunho dela. A aula era sábado à tarde e domingo à tarde. Certo? O curso de Tai Chi. Ela pegava o avião em Portugal na sexta-feira à noite. Tá? Descia em Guarulhos, 10 horas de avião atravessando o Atlântico. Pegava o ônibus, vinha aqui para Limeira e passava o sábado e domingo aqui com a gente treinando Tai Chi. E 10 horas da noite do domingo ela pegava o avião de volta para Portugal. E vocês estão achando que Limeira é longe ainda. Tá? Que mora aqui do meu lado, aqui nas cidades vizinhas. Então quem procura acha, quem quer vai atrás do conhecimento. E ela fez isso por 6 meses. E agora nós estamos com uma proposta nova, que é pedido de muita gente, inclusive pessoas que moram em outros países. Nós já temos inscrição de outros países já, né? De pessoas que desse curso de Tai Chi online ao vivo que nós vamos fazer durante 6 meses. Vão ter uma aula por semana, todas as terças-feiras, começando a primeira aula no dia 24, agora desse mês. Tá? Então, todas as aulas nós vamos aprender um conjunto de movimentos e vamos aprender a filosofia do Tai Chi. Eu não vou ensinar ginástica. Eu vou ensinar um caminho espiritual. Ginástica, você vai na academia de ginástica. O meu Tai Chi não é ginástica. O meu Tai Chi é uma prática espiritual. É um trabalho que você faz com suas energias, com suas vibrações, e é um trabalho focado na consciência do plano espiritual. É uma ferramenta do mosteiro Shaolin, é uma ferramenta da velha China para despertar o potencial espiritual e acordar o indivíduo das trevas. Então, Tai Chi sempre foi essa ferramenta. E é esse foco que eu vou dar no nosso Tai Chi aqui. Tá? Não vai ser uma ginástica, vai ser um trabalho espiritual. Então, nós vamos estudar budismo, nós vamos estudar taoísmo junto, nós vamos estudar tudo. E cada aula eu vou passar uma sequência de movimentos que você vai treinar para nos acompanhar. Ok? Então, durante 6 meses, toda
terça-feira nós vamos estar juntos praticando o Tai Chi. E ao final desse curso, quem quiser se tornar instrutor de Tai Chi, nós vamos fazer uma avaliação. Você vai vir aqui em Limeira, se você mora no Brasil, para fazer essa avaliação. Se você morar muito longe, nós vamos fazer essa avaliação por vídeo. Você vai filmar você fazendo o Tai Chi e vai mandar para nós. E nós vamos olhar para ver se está bom. Senão nós vamos corrigir você aqui, você vai treinar mais um pouco, aí manda o vídeo. A hora que estiver bom, nós mandamos o certificado para você. E nós vamos dar todo o apoio também após que todos os alunos hoje que estão em outras cidades, com grupos, dando aula de Tai Chi, montando um centro holístico, um centro espiritual, nós estamos dando apoio, orientando essas pessoas, trabalhando com os grupos. Às vezes eles pegam o grupo deles, traz todo aqui para Limeira também, para participar de um evento com a gente. E durante este curso, nós vamos ter uns encontros também, mensais. Todo mês a gente vai fazer um encontro aqui, de quem quiser vir praticar o Tai Chi conosco e corrigir, vai vir. Nós vamos ter um dia, um fim de semana especial, um sábado de manhã, por exemplo, ou domingo à tarde, nós vamos marcar direitinho qual é o melhor para todo mundo, para vir com nós, quem mora perto, quem mora em São Paulo, que pode vir praticar, corrigir os defeitos. Então nós vamos ter todo esse aspecto aí. Então, eu convido vocês, olha, participe desse curso conosco de Tai Chi Chuan, né, online, ao vivo, que você não precisa nem sair da sua casa, você que mora em São Paulo, né? Hoje, com a tecnologia moderna que nós temos, nós precisamos usar isso para o nosso prazer, para a nossa evolução. Então, vocês vão entender que toda leveza e suavidade você pode fluir de dentro de você, né? Então você pode caminhar espiritualmente e aprender a viver o equilíbrio do Tai Chi Chuan, que é uma grande ferramenta de treinamento interior, ok? Então, é só entrar no nosso site, tem pagamento à vista e tem o pagamento parcelado em módulos uma vez por mês, tá? Você vai ter um grande descontão lá se comprar à vista e você pode parcelar em quantas vezes o seu cartão permitir. Tá ok? Como se você estivesse pagando uma academia. Se quiser pagar por mês, você paga. Se quer comprar um pacote inteiro, você compra. Tá bom? Com desconto. Então é isso. Convido a todos vocês a estar nessa jornada junto com a gente, tá? Mas não acabou não, vamos conversar mais de ET. Né? Se tem pergunta, manda brasa aí, Pablão. Porque esse assunto, eu faço questão, eu fico até meia-noite aqui com vocês, mas eu faço questão que esse assunto seja resolvido. Nós precisamos resolver essa dualidade humana. Nós precisamos resolver essa peste do demônio que tanto atrapalhou a evolução da humanidade. Nós precisamos acabar com o medo. O Osho tem uma frase muito importante. A sua vida começa exatamente no momento que o seu medo termina. Se você começar a projetar medo para as estrelas agora, medo do ET, medo do Grey, você não vai andar. Você vai ficar enraizado nesse planeta, você não vai evoluir. Nós estamos aqui para romper as barreiras do velho mundo e abrir as portas para as estrelas. A humanidade precisa aprender a abrir a porta para as estrelas, mas abrir com todo o coração aberto. Tá? Os ETs não vão invadir isso aqui. Ok? A Monique Parisi e o Gilberto Rosa, eles estão questionando então qual que seriam os motivos das mutilações e das abduções. Mutilação não tem nada a ver com ET. Essa coisa de animal mutilado, ninguém viu ET por perto, ninguém viu nada, ninguém provou nada até hoje para mim, tá? Abduções era uma atividade que se fazia na década de 50, 60, 70. Depois houve uma diminuição muito grande e hoje ninguém mais é abduzido. Raramente você vai ver uma abdução hoje. Porque fazia parte daquele projeto de intervenção extraterrestre para impedir um holocausto nuclear e o apocalipse na Terra. Certo? Então foi dado uma dica para a humanidade. E os grandes médios vieram nessa época também. Chico Xavier, Brasil, todos os grandes médios, para fazer uma ponte de um acordar da humanidade. A humanidade tinha que acordar. E, veja bem, ninguém pensa o ET espiritual, cara. Ninguém pensa, só o Lalá, cara. Só o Lalá acha que os ETs estão mortos. Se você olhar aí na internet, ninguém, todo fólogo acha que eu sou louco. Todo fólogo acha que eu sou louco. Né? Por que esses caras não me convidam para o congresso? Porque eles acham que eu sou louco. Sabe? Você vê que eu não vou em nenhum congresso do pessoal ufólogo aí. Tá? Eles nem me convidam, né? Porque quem acha que os ETs estão mortos, vou trazer aqui para quê? Né? Entendeu? Então, na verdade, ninguém pensa o ET espiritualmente. Entendeu?
Então, quando você pensa o ET espiritualmente, tudo fica diferente, né? Então, na verdade, é o seguinte, como ninguém pensava o ET que tem que fazer ações materiais. E como convencer a humanidade de que os ETs existem? Não a humanidade, porque eles não queriam convencer a grande humanidade, não. Só dar uma chamada na atenção para acordar muita gente. É um chamado avatárico. Não, abduzia a pessoa mesmo. Eles abduziam pessoas, botavam dentro da nave, conversavam, mostravam, dialogavam, botavam para jogar coisa. Esse cara ia falar, abria a boca no mundo, né? Como o famoso caso aqui no Brasil do Hermínio e Bianca, né? Casal de testemunhas de Jeová. Imagina o trabalho que esses caras não deram dentro da nave com o ET. Pô, o próprio Hermínio falava que estava com a Bíblia na cara do ET, pelo amor de Deus, porque eles raptaram o cara com carro e tudo, sabe? Então ele foi com a Bíblia, foi tudo para o braço para dentro do disco voador. E ele teve sorte que o ET que contatou ele era um loirão bonito, né? Tal, pleidiano, aquela coisa linda. Se fosse o Grey, então ele chutava o ET, tava dando quebra-pau dentro da nave até hoje. É o capeta em forma de... Então esses contatos físicos, essas abduções serviam para dar um impacto mesmo, aquele puta impacto com a humanidade. Ó, nós estamos aqui, os ETs estão aqui e somos materiais como vocês e vocês precisam acordar para a nossa realidade. O próprio Hermínio Bianco por um ano no Fábio Cavalcante, na televisão, programa nobre da Rede Tupi, na década de 70, contando o caso dele de abdução para todo o Brasil inteiro. Então, o único motivo era chamar a atenção da presença extraterrestre. Eles tentaram todos esses esquemas. E a abdução era ótima, né? Não tinha ninguém preparado. Quem que estava preparado para o contato ET? Então ele pegava qualquer um que via mesmo, você mesmo, pá, levava para dentro da nave. O Dom Corleone e o Rafael Castro querem saber mais sobre os Crop Circles. Os Crop Circles é uma brincadeira extraterrestre. Sabe o que é brincadeira extraterrestre? É coisa para inglês ver. Inglês não sabe nada disso que eles estão falando, né? Inglês é um bicho intelectual, né? Então os ETs gostam de brincar. Os Greyzinhos, então, eles que fizeram, são os Greyzinhos, eles adoram de dar risada com a raça humana. Então, como os ingleses não entendem nada de espiritualidade, eles botam um enigma lá que nem eles sabem o que significa. Sabe? Deixa os caras quebrar a cabeça. Quer dizer, até hoje ninguém decifrou nenhum Crop Circle. De origem ET. Que tem humanos que fazem umas brincadeiras também, aí a gente não leva a sério. Mas por que 90% dos Crop Circles estão na Inglaterra? Claro que tem no mundo, mas tem uma minoria, né? Aqui no Brasil, um cada 2 anos, é lá ainda. Ou seja, porque no Brasil você vem e fala em português, é claro, com os médicos, conversa, tal, abduz, conversa, toca ideia, né? Em português, é claro, precisa ficar fazendo aqueles enigmas que ninguém... É igual aquela burrice do filme A Chegada, né? Com o filme inteiro, os ET, aqueles puta código, aquela puta código, os ET não sabendo falar com o ser humano, aquela linguagem, tenta falar a linguagem desse, isso é tudo bobagem, cara. Os ET fala qualquer língua da Terra. Qualquer língua da Terra. Kátia Fernandes e o Norberto Norba, eles perguntam se os ETs são espíritos, por que eles usam então naves físicas? Bicho, você está pensando que você vai carregar mala nas costas, equipamento nas costas, pela galáxia inteira, arrastando lá? Pô, a nave é para transportar equipamento, para transportar gente, para transportar espírito. As naves têm 3, 4 quilômetros de comprimento, as naves que partem do astral Terra. Essas naves que chegam aqui em cima tem posto de intercâmbio interestelar. As naves têm naves de 10 quilômetros de comprimento. Você parece que está dentro de uma cidade, você nem sabe que está dentro de uma nave. Transportam milhares de seres, é coisa assim absurda, você nem imagina isso. São naves gigantes, essas naves interestelares. Tá? Então essas naves transportam equipamentos. Porque todo ser humano é limitado, não importa a dimensão. Então os equipamentos ampliam a capacidade de navegar na galáxia, é uma coisa muito difícil. A galáxia é uma agulha de um palheiro, cara. Se você não souber navegar tecnicamente, você não chega em lugar nenhum. Você não tem os instrumentos, os equipamentos sofisticados das naves para você chegar no lugar certo. É? É complicado, porque você tem que perguntar no filme Nosso Lar lá, por que os espíritos andam de busão? Ninguém sai voando. Por que tem busão no astral se o espírito voa? Hã? Essa é uma boa pergunta que vocês nunca me fizeram. Uma hora eu falo para vocês. Pietro e várias outras pessoas estão pedindo para você compartilhar alguma experiência sua. Cara, eu não gosto muito de compartilhar experiência muito. Os caras já me chamam de louco por eu falar essas coisas. Se eu ficar contando as minhas histórias, aí que o cara me interna mesmo. Tá? Então eu prefiro não. Tá? Há um tempo atrás eu compartilhava algumas experiências minhas e criava uma polêmica do cacete, sabe? Então eu prefiro ficar quieto. Na hora que eu tiver as provas certas, que os meus amigos falam assim, agora nós vamos fazer isso, vocês vão ver, tá? Nós vamos tirar uma selfie com os ETs, em breve.
Selfie com ET. Vocês vão ver. Vocês vão ficar loucos da vida. Mas nós vai ter a selfie com ET em breve. Em breve. Bom, pessoal. Então, eu acho que é isso. A ideia central minha hoje, veja bem, não é impor para vocês. Não, você tem que acreditar porque eu sou a verdade. Nada disso. Da mesma forma que eu não aceito as verdades de vocês, vocês também não têm que aceitar as minhas verdades. Mas você tem o dever de estudar. Você tem o dever de pesquisar. Você tem o dever de não ser um cara fanático, não ser um fanático religioso e não ser um Maria vai com as outras. Você tem que sentar, estudar, pesquisar e ver qual é a lógica das coisas. Porque você pode ir em dezenas de congressos de ufologia, as pessoas vão falar tudo o contrário do que eu falei. Então, em quem você vai acreditar? Tá? Você quer ver uma vez, eu fui num congresso de parapsicologia em Brasília, tá? Tinha disco voador no meio, mas tinha parapsicologia no meio. Aí teve um grupo que veio falar sobre pirâmides. Que a coisa mais importante que era meditar embaixo da pirâmide, porque abrir nossos chakras, abrir a nossa consciência. Aí veio uma outra turma, veja bem, vocês jamais poderão fazer isso, que se vocês ficarem embaixo da pirâmide, vocês vão mumificar o seu cérebro, e isso é prejudicial à saúde, e o povo que estava lá acredita em quem? Porque tudo isso é pseudociência. Ou seja, ninguém tem certeza de nada. Eu falo A, o cara fala B. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu falo A, outro fala B, outro cara fala C, outro fala D. Quem está com a razão? Quem está com a verdade absoluta? Então, por isso você tem que pesquisar. E todo médium não é sábio não, viu? Os médicos que você vê aí pela internet, eles não são sábios não. Médium não serve de sabedoria. Médium é esse nome de um ser confuso, perturbado, que não consegue lidar com as coisas desse mundo, quanto mais as do outro mundo. Que ele tem que carregar às vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a personalidade dos médiums. O médium é um ser para você estudar e pesquisar. Não é para você seguir e acreditar 100% piamente nas coisas que ele fala, que ele psicografar. Até Chico Xavier tem muitas psicografias distorcidas e erradas. Isso quem fala não sou eu. Isso quem fala é o Valdo Vida, que viveu a vida inteira com ele. Tá? Então, não existe santo na Terra, nem criaturas perfeitas. Todas têm um defeito, todas têm um problema, todas estão num processo de crescimento, de evolução. Tá? Então, vamos com calma nessa pesquisa, vamos deixar as verdades se manifestarem por si só, e nós vamos ter a certeza que lá na frente, todos nós vamos chegar a um denominador comum e vamos poder usufruir da era da luz quando as nossas consciências se abrirem e nós vemos realmente tudo que está acontecendo e oculto ao nosso lado. Enquanto nossos olhos não se abrirem espiritualmente, vocês não vão ver a verdade oculta que sempre esteve ao nosso lado. Certo? Vocês não vão ver o ET que caminha junto comigo. Sabe? Então, eu falo assim que eu estou há mais de 35 anos, cara, né? Com certeza me acompanham o tempo todo, onde eu vou, onde eu estou, tal. Da mesma forma que os espíritos acompanham, eu acompanho todos vocês. Faz parte da natureza. É que você tem que abrir, se você abrisse o seu olho, você ia ver. Se você fosse um puta de um vidente perfeito, você ia ver. Olha, vários centros espíritas, kardecistas do Brasil, já me chamaram para orientar médiuns e orientar o trabalho no centro espírita kardecista, porque os médiuns estavam vendo um monte de ETs lá e não sabiam o que fazia. E eu tinha que ir lá, conversar com os médiuns, dar uma palestra para os médiuns, chamar os ETs, aí os médiuns viam os ETs, porque eram videntes bons. Aí nós dialogávamos, interagíamos, aí as pessoas ficavam mais calmas e seguiam o seu trabalho. Nem centro espírita kardecista. Tá? Então faz parte. Quando a gente começa a acordar para o outro lado da vida, milhões de coisas vão aparecer, cara. Quando você é um cego de nascença, imagine você abrir o olho na Terra, você ser um cego de nascença, você com 30 anos você abre seus olhos, cara. E quanta coisa nesse mundo não tem que você não sabia que existia. Para mim é muito difícil provar que os ETs caminham ao meu lado da mesma forma que é difícil para provar para um cego de nascença que a luz existe. Prove para um cego de nascença que a luz existe, que está esse corpo maravilhoso nesse. Ele não pode tocar, ele não pode pegar, não está no universo dele. Então é isso. Ó, segunda-feira nós temos uma palestra online ao vivo aqui. Tá? E o tema eu não lembro agora, viu, Pablo? Mas está aí na internet. Segunda-feira vamos ter uma palestra online que paga, só que ela é paga.
Daqui 15 dias nós vamos ter outra gratuita. Ó, doação espontânea, hein, gente? Ajude a gente aí. Entre lá no nosso link de doação espontânea. Doe R$1, R$5, ticket refeição, vale transporte, aceitamos qualquer coisa. Tá? Para ajudar esse nosso projeto Caminho da Luz. E amanhã, para quem é da região de São Paulo, amanhã eu estou em São Paulo no Espaço Consciência Cósmica aí fazendo palestra. Sábado à noite nós vamos falar sobre a chegada da Era da Luz. E no domingo nós vamos falar sobre um tema budista. Somos a consequência daquilo que pensamos que somos. E aproveitando, Nércio, agradecer as pessoas que fizeram parte da nossa palestra de hoje, né? Pessoas de todo o Brasil e também de fora. Teve gente da França, do Japão, de Açores, de Dublin, Alemanha, Portugal. E no Brasil a gente teve pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Recife, Paraná, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul também. Pessoal, eu agradeço muito, muito o carinho de vocês, a atenção de vocês, né? E a paciência que vocês têm comigo, sabe? Que eu sou um cara chato às vezes, tá? Eu sou um cara que bato de frente. Mas é preciso, sabe? A gente tem que ter firmeza para falar as coisas, ter estudo, conhecimento, pesquisa, diálogo, para a gente poder manter firme o nosso ideal de progresso e de elevação espiritual. E o medo é tudo aquilo que nós não precisamos nessa jornada com os ETs. Os ETs, eles vêm de braços abertos, com o coração aberto, para que nós possamos fazer parte de uma comunidade galáctica, de uma comunidade cósmica muito maior. Nós temos que ter consciência que está chegando a hora de nós humanos, encarnados, acordarmos para essa realidade. Namastê, muita luz, muita paz e até aí um próximo bate-papo, um próximo encontro.